Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Alexandre Link, Henri Bugalho e a seita governista, debatendo o que é crítica na polêmica pública. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, o vídeo hoje vai ser um vídeo mais longo, viu? A gente vai aproveitar para comentar críticas, ataques e discordâncias, né? Eu acho que crítica e discordância fica mais pro Link, ataque fica pro Henri Bugalho e pra seita governista. A gente vai aproveitar para fazer um debate sobre o que é uma crítica. Então esse vídeo vai ser, ao mesmo tempo, para dar uma resposta aos ataques bastante desonestos, diga-se de passagem, do Henri Bugalho. Vai ser para responder também alguns ataques da seita governista e vai ser para fazer um diálogo crítico com o Link. O Link desses citados é o único que é sério, né? É o único que tem contribuição, que dá para tirar uma reflexão dali. Ao mesmo tempo, o Link padece de um senso de superioridade, de uma noção de ser incriticável, que acaba fazendo com que ele tenha uma espécie de dupla moral, né? Ele faz uma coisa e se alguém fizer a mesma coisa ou parecida, ele se vitimiza e não aceita refletir sobre suas próprias práticas. Mas o Link vai ficar pelo último, antes dele o Henri Bugalho, e a gente vai começar com a seita governista. O que foi que aconteceu? Enquanto eu estava em Santa Catarina fazendo atividades, inclusive a gente soltou o vídeo aqui domingo falando um pouco das atividades de Santa Catarina, domingo não, sexta-feira, desculpa, a seita governista começou a me atacar. E por que ela começou a me atacar? Presta atenção, vamos lá. O ministro Fernando Haddad foi dar uma entrevista para o Três Irmãos Podcast. Eu e o Frederico Crepe mandamos perguntas para o ministro. Acabou que a minha pergunta e a do Crepe meio que centralizou as atenções da entrevista. Isso é visível, por exemplo, em que você compara o número de visualizações totais da entrevista, bota aí na tela, Maxwell, por favor, para a galera ver, e você compara o número de visualizações da arte que foi colocada ali, Jones versus Fernando Haddad, com corte, né, da minha pergunta e da do Crepe e da resposta do ministro. A última vez que eu olhei, esse corte estava com mais de 400 mil visualizações. Em seguida a isso, eu lancei um vídeo no meu canal, Jones versus Fernando Haddad, Neoliberalismo e Privatizações, em que eu analiso a resposta do ministro, né? Inclusive, esse é o tema dos vídeos do Henri Bugalho. Já a gente chega lá. Aí, enquanto eu estava em Santa Catarina, a seita petista, governista, e aí, repito, não estou aqui generalizando para todos os petistas, tem uma porrada de petistas que me acompanha, que curte nosso conteúdo, que concorda com as críticas, que não vê problema em cobrar as promessas de campanha do governo Lula, que concorda, inclusive, com o debate que a gente faz que o governo Lula 3 é um governo neoliberal e tal e tal. Estou falando da seita específica aqui. Eles acharam que tinha descoberto o santo grau, né, para me atacar e para me desmoralizar. Porque tem um momento, é que presta atenção, que coisa gostosa. No meu vídeo, né, Jones versus Fernando Haddad, Neoliberalismo e Privatizações, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, mais uma vez. Eu falo o seguinte, ó, o modelo de privatização do metrô do Recife, e não só do metrô do Recife, né, as privatizações de maneira geral, mas vamos ficar em específico do metrô do Recife, é um modelo essencialmente neoliberal. Por quê? Metrô, em canto nenhum do mundo, se financia só com bilhetagem, né, só com que você paga pela passagem do metrô, né? Todo metrô é subsidiado, gente. As formas de subsídio são várias, pode ser subsídio municipal, pode ser subsídio estadual, regional, subsídio nacional, formas combinadas de subsídio, todos os entes federativos e por aí vai, mas nenhum metrô se financia só com subsídio, nem o metrô de Tóquio, viu? Nem o metrô de Tóquio. Aí é um debate mais amplo que a gente não vai fazer agora. Mas metrô, em canto nenhum do mundo, se financia só com bilhetagem. Todo metrô precisa de subsídio. O debate que a gente está fazendo é que, a partir do momento que o metrô é privatizado, necessariamente, e aí presta atenção que esse é o centro do argumento, viu? Necessariamente, ao invés de hoje, qual é a conta de funcionamento do metrô? É o custo, e aí o custo vem manutenção, salário de metroviários e metroviárias, maquinistas, não sei o que, peças, combustível, limpeza, lá, e não tem
a conta do lucro, né? Você tem custo de funcionamento do sistema mais uma margem de investimento para renovação de máquinas, renovação de equipamentos, compra de materiais e por aí vai. A partir do momento que você privatiza o metrô, você vai ter custo, uma taxa de investimento para manter a qualidade do serviço e lucro privado. E aí, veja, o metrô não se financia com a bilhetagem, então necessariamente o lucro privado vai ser subsidiado pelo governo. Vocês entendem isso? Todo mês, se o metrô for privatizado, a gente está lutando para não ser, se o metrô for privatizado, todo mês, na planilha lá do metrô, vai ter que ter o lucro da operadora privada que não tem como ser garantido pela passagem. Necessariamente esse lucro vai ser subsídio governamental, vai ser o dinheiro, o governo, né, o governo federal e o governo de Pernambuco pagando o lucro da empresa privada que vai estar administrando o metrô. O centro do argumento. O que foi que a seita governista fez? Ela pegou uma parte que eu falo assim, custo de combustível, para dizer assim, Jones é ignorante, Jones errou, Jones não sei o quê, porque metrô não tem combustível, ele acha que o metrô funciona com gasolina e por aí vai. E aí, repare como é que funcionam as coisas. Não responderam o mérito do argumento, repetindo, é verdade ou é mentira que em caso de privatização do metrô do Recife, isso serve para qualquer metrô, o lucro privado vai ser basicamente subsídio governamental. O governo vai estar todo mês desembolsando riqueza para garantir o lucro da administradora privada do metrô. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade ou é mentira? E aí, existe possibilidade orçamentária de estar todo mês desembolsando um valor para garantir o lucro da operadora privada, porque esse valor, por exemplo, não vira desde já recurso para investimento no metrô, para melhora do metrô, para requalificação do metrô, para melhorar a limpeza, para melhorar a eficiência, para melhorar a segurança, para comprar novas peças. Entende? Esse é o centro do argumento. Aí vamos ver o que foi que a seita governista fez. Como eles achavam, pô, pegamos Jones agora, o santo grau, refutamos Jones. Vamos ver que coisa ridícula e gostosinha, divertida. Eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ler bem, né? Agora tá ótimo. Metrô do Recife, combustível e ignorância da seita governista. Eu vou lendo mesmo para a gente acompanhar o raciocínio. Enquanto estava em Santa Catarina fazendo várias atividades pelo PCBR, começou uma onda de ataques aqui por causa do trecho de um vídeo onde eu falo de custo de combustível na CBTU Recife. Se ligue na burrice da seita. E é burrice mesmo, gente. É assim mesma linguagem. Antes de tudo, cabe mostrar exemplos da ignorância. Esse perfil e vários da seita governista pensaram, pegamos Jones, vamos para cima com tudo, temos a prova que ele é ignorante, etc. Agora, deixa eu explicar a ignorância deles. Acompanha que é engraçado. Isso aqui, né, a ministra da luta de classes. O web comunista Jones Manuel diz que no vídeo resposta para Haddad que petistas não temos argumentos para debater com ele. Mas como debater com alguém que diz com todas as letras que metrô tem combustível? Aí aqui vem o Rui Costa, né, da seita familiar PCO também. E aí, combustível de metrô, oxe, o intelectual não sabe como funciona o metrô. Aí aqui eu falo um pouco do corte do Três Irmãos e por aí vai, por aí vai. Aqui eu também apresento meu vídeo, que eu já citei várias vezes para vocês. Aqui vamos começar, aqui começa a diversão, viu, gente? Aqui começa a brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Vê, foi aí que a seita achou que tinha achado um erro e caiu matando. O problema é que eles não pesquisaram 2 minutos no Google. A CBTU Recife tem uma linha que é movida a diesel e é conhecida como... Maxwell, rufem os tambores aí, por favor. Rufem os tambores. É conhecido como linha diesel. Opa, linha diesel. Aqui um print de uma matéria do G1. Confira os horários de funcionamento do metrô do Recife. Linha Sul e Centro, das 5 às 21, de segunda a sábado. O metrô não está funcionando no domingo há mais de um ano, inclusive por uma política proposital do governo Lula para precarizar, piorar o serviço para justificar a privatização, né? E aí, linha diesel, VLT, Cajueiro Seco, Cabo, Santo Agostinho, Cajueiro Seco, Curado, Cajueiro Seco. É a linha diesel da CBTU Recife, que, como o próprio nome diz, usa o quê? Diesel. Meu irmão, vocês são patéticos. Na moral, é muito divertido. Muito bom. Aí aqui, essa linha CBTU Recife, inclusive é uma das que mais vem apresentando problemas, justamente porque o governo Lula vem retirando o orçamento do metrô, piorando o serviço para justificar a privatização. Aqui tem uma matéria do próprio site do governo federal, Ministério das Cidades, CBTU Recife volta a operar a linha diesel em sua totalidade. Matéria do final de 2024,
quando teve mais uma parada, mais um problema da linha diesel do metrô do Recife. É que a gente desce um pouco mais, né? Nesta linha, inclusive, tem uma polêmica antiga. O governo do estado oferece para as empresas de ônibus isenção no ICMS do combustível, mas a CBTU Recife não tem a mesma ajuda do governo estadual. Vocês entenderam isso? Presta atenção aqui. As empresas de ônibus recebem desconto e isenção no ICMS do combustível, né, para reduzir o custo, mas a CBTU Recife, historicamente, não recebe a mesma política de ajuda do governo estadual, que nesse momento é o governo Raquel Lira. Aí tem gente que usa uma desculpa que é uma mera tecnicalidade jurídica, que não é verdade, viu, gente? Ah, não dá para dar isenção do ICMS porque a CBTU é empresa federal. Isso é falso. A CBTU é empresa federal operando em Pernambuco. O governo do estado poderia tranquilamente garantir que a mesma política dada para as empresas de ônibus fosse dada para o metrô. Inclusive, vale dizer que, entre nós, viu, eu acho que não tem que dar isenção em imposto de ICMS para a empresa de ônibus, não. Para o metrô do Recife, sim, que é um bem público, gerido de maneira pública e que provoca um efeito positivo em termos de mobilidade, de pessoas transportadas e por aí vai, maior que as empresas de ônibus, diga-se de passagem, mas esse é um debate longo para a gente fazer em outro momento. Vamos voltar aqui. Enfim, tentando me atacar só mostra ignorância. Não sabem como funciona o metrô do Recife, as linhas de operação, os custos e os problemas da CBTU. Não nego que ontem, voltando para Recife, foi divertido ver o ataque de vocês. Tudo isso foi uma forma de tentar me descredibilizar para negar o mérito do debate político. O governo Lula está ignorando sua promessa de campanha, precarizando o metrô para privatizar e depois que privatizar, em parceria com o governo Raquel Lira, encher de recurso público. E aqui, volto aqui a tela cheia. Gente, a ideia é o metrô do Recife, depois que for privatizado, o governo federal colocar 3 bilhões nele e o governo estadual colocar 1 bilhão. Né, totalizando 4 bilhões para recuperar e requalificar o metrô. E aí a pergunta que eu faço e que ninguém nunca responde, gente, vem cá, então o governo Raquel Lira está dizendo que pode colocar 1 bilhão no metrô e o governo federal colocar 3 bilhões. Por que não colocar esse recurso agora, manter a CBTU pública, preservar os empregos, melhorar o metrô, fazer com que a linha Sul pare de dar defeito, fazer com que a linha Diesel pare de dar defeito, fazer com que o metrô retome o seu funcionamento aos domingos, baixar a tarifa, diga-se de passagem, também com recurso público. Por que, se tem 4 bilhões apontados para investir no metrô, por que só coloca esses 4 bilhões depois que privatizar e não coloca agora? Por quê? Por uma opção ideológica. O nome dessa opção ideológica se chama neoliberalismo. É basicamente isso. E aí aqui eu termino dizendo, né? Agradeço toda a divulgação do meu nome. E segue novamente o vídeo do canal. Vocês não conseguem refutar os argumentos do vídeo e ficam se agarrando a pseudo-erros. Inclusive, isso aqui vai ser um tema que a gente vai debater já na parte do Henri Bugalho. Mas antes disso, só quero falar uma coisa com vocês. Veja, gente, eu não cometi nenhum erro, porque é isso, né? A CBTU Recife tem um custo de diesel. Mas veja, do ponto de vista objetivo, tudo que faz um motor funcionar é combustível, viu, gente? Assim, combustível não é só derivado de petróleo, não, viu? Não é só diesel, gasolina, álcool, querosene de aviação, não. Não tá nem errado se eu falo de custo de combustível, o custo da energia para movimentar o metrô na linha Sul e linha Centro, viu? Não tá nem errado. Inclusive, teve um camarada que fez esse comentário aqui, ó. Presta atenção. Foi o Lucas Damasceno que ele comentou. Pior, Jones, que mesmo que se o metrô não usasse combustível fóssil, trata qualquer material que é usado para gerar energia mecânica de um motor como combustível, não é errado. Como corrigir alguém que fala conta de luz ao invés de conta de energia elétrica? Puro preciosismo. E o pior que é isso, veja, custo de combustível. Sabe, tipo, o custo de combustível é o custo para o metrô funcionar, ponto. Nem tá errado. Mas, inclusive, quando eu falei custo de combustível, eu falei, inclusive, pensando no diesel só. Mas se a CBTU Recife não tivesse uma linha a diesel que usa combustível fóssil, nem seria errado falar de custo de combustível não, viu, gente? Então, assim, veja, o nível é um nível de seita, um nível de despolitização, um nível de ridículo, de bizarria. Trataram como erro um negócio que não está errado conceitualmente falando, e baseado em desinformação, que eles não saberem que existe um custo de diesel, de combustível fóssil na CBTU Recife, e não pararam. Gente, presta atenção. Bicho, você colocar, sei lá, em qualquer buscador, você parar para fazer uma pesquisa rápida na internet, em 2, 3 minutos, você sabe disso. Inclusive, Maxwell,
Enquanto eu estava em Santa Catarina, Maxwell viu esses ataques, aí Maxwell me falou que ele passou 4 minutos no Google e achou uma porrada de matéria falando sobre o problema de custo de diesel, o problema da linha diesel tá parada, a linha diesel quebrou, não sei o quê. Eu tipo assim, porra gente, na moral, aí a gente vai desenvolver esse tema mais pra frente, ainda nesse vídeo. Aí tem gente que fala assim, os fãs de Jones, o Jonisminho, são insuportáveis, chegou a seita pra defender o cara, sendo que nos posts tava várias pessoas falando, dizendo assim, meu irmão, não é errado o cara falar em custo de combustível de maneira conceitual e a CBTU Recife usa diesel, tem uma linha diesel. E aí a galera falando isso e a resposta da seita governista era chegou o Jonisminho, vocês são igual ao MBL. Então veja, vocês querem mentir, não serem desmentidos e quando alguém desmente vocês reclamam, né? Galera, sabe? E aí, mantendo este baixo nível de comentários, a gente entra, inclusive, nos 2 vídeos do Henri Bugalho. E aí, camaradas, a gente chega, né, no segundo ponto, que é o ponto do senhor Henri Bugalho. Eu não vou fazer react, inclusive, não sei se vocês perceberam, eu estou evitando ao máximo fazer react no canal. Pra mim, deu um pouco, e aí isso é escolha minha, isso não é crítica indireta pra ninguém, é escolha minha. Deu um pouco de react, eu vou comentar, eu fiz anotações aqui sobre os vídeos do senhor Henri Bugalho. Ele lançou, basicamente, 2 vídeos falando sobre mim, a partir da pergunta que eu fiz pro Fernando Haddad no 3 Irmãos Podcast. O primeiro vídeo foi, Jones Manuel esmigalhou o Haddad, o termo em si é engraçado, né, esmigalhou e tal, eu não uso isso, eu nunca falei nada parecido, mas tudo bem. E aí, o vídeo é basicamente o seguinte. O Henri Bugalho começa o vídeo, coloca a minha pergunta e a resposta do Fernando Haddad. E aí ele diz que a pergunta foi prolixa, mas não diz por que foi prolixa. E aí você pode pensar, mas Jones, eu também achei a pergunta prolixa. Eu boto fé. Dito isto, deixa eu fazer um diálogo muito sincero com você. Você sabe ou sabia antes dessa pergunta, porque depois que teve a pergunta para o Fernando Haddad, eu lancei um vídeo no canal debatendo a resposta dele, e aí esse vídeo que teve muito acesso, né, mais de 70 mil pessoas viram, eu expliquei o que são debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, o que é o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que inclusive quem acompanha aqui o canal de maneira sistemática deve saber o que é isso, porque eu explico isso há anos e por aí vai. Então é provável que se você é novo aqui, é recente no canal e tal, você não sabia o que eram esses elementos. Porque o que é uma ideia de uma pergunta prolixa? Algo prolixo é quando você fala demais elementos que não são essenciais, sabe? Assim, você junta muitos elementos, muitas afirmações, você fala há muito tempo, algo que não acrescenta seu objetivo central. O que eu fiz foi expor uma lógica de política econômica, de projeto de país, que é a lógica de projeto de país da ponte para o futuro do Michel Temer. Teto gastos para amarrar o investimento público, manutenção e fortalecimento do PPI, Programa de Parceria de Investimentos, criado pelo Michel Temer para desestatizar a economia brasileira, manter o BNDES no papel e a Agência Geral de Financiamento das Privatizações, fortalecer as debêntures incentivadas e criar as debêntures de infraestrutura para incentivar ainda mais o mercado privado para adquirir bens públicos e gerir de maneira privada. Então todos esses elementos estão conectados, não são elementos em separado. E esses elementos em conectado é o que explicam coisas como a privatização do metrô do Recife, da Transurb em Porto Alegre, da Compesa aqui em Pernambuco e por aí vai. Os outros elementos que eu coloquei na pergunta, eu coloquei porque eu conheço o Fernando Haddad, eu acompanho todas as entrevistas dele. Então quando eu falei assim, por exemplo, ministro, por favor, não venha me dizer que PPP e concessão não é privatização, que onde o PT é governo estadual, ele chama concessão e PPP de privatização. Veja, se eu não tivesse falado isso, eu tenho certeza que o Haddad chegaria e dizia assim, não, mas PPP e concessão não é privatização, porque tem uma confusão jurídica, privatização é outra coisa, etc, etc, etc. Tanto é assim que o Haddad, ele foge da pergunta, e para o Henri isso foi genial, ele foge da pergunta porque foi a primeira vez que ele foi confrontado, e aí veja, foi a primeira vez que eu vi, pode ser que ele tenha sido confrontado antes e eu não tenha visto. Feito, primeira vez que eu vi. Primeira vez que eu vi o Haddad ser confrontado sobre temas importantes. Por exemplo, eu já debati isso, né, no meu vídeo Jones versus Fernando Haddad, neoliberalismo e privatização. Coloca aí na tela mais uma vez, Maxwell, mas só reforçando. O Haddad, ele diz que é contra as renúncias fiscais, né? O desconto que a empresa tem, a liberação que a empresa tem para não pagar imposto.
Beleza. Ano passado, provavelmente muitos de vocês acompanharam, que o Ministério do Fernando Haddad divulgou a lista de empresas que recebem benefícios fiscais e tal. E aí isso foi tema e tal. Olha aí, Haddad, quantas grandes empresas e por aí vai. Aí na minha pergunta, eu, por exemplo, falo assim: ministro, o senhor fala que é contra renúncias fiscais. Ele até balança a cabeça. Tipo assim, sou mesmo, tá ligado? Ô Maxwell, tenta recuperar só esse trechinho aí, bota o slow motion, por favor, assim. É isso, balança a cabeça, sou mesmo. Inclusive, o senhor diz que é contra as isenções tributárias, né? Mas no âmbito do PPI... Aí em seguida eu falo assim, mas o seu governo tem debêntures incentivadas, fortalecidas, e o senhor criou debêntures de infraestrutura, que é para dar isenção fiscal, renúncia tributária para a empresa que participa de privatização de presídio, de escola, de estrada, portos, de aeroportos. Você sabia disso? Tá ligado? Você sabia que hoje um empresário que entrar, por exemplo, no Paraná, está tendo privatização de escola a rodo, né? Então, um empresário que está gerindo a administração, manutenção, não sei o que, das escolas, vai ter um lucro. Você sabia que ele está liberado de pagar imposto de renda em cima desse lucro? Você sabia disso? Você entende que isso é uma política do governo? Foi o governo Lula que apresentou o projeto no Congresso para criar as debêntures de infraestrutura. Você sabia que, no caso, por exemplo, da privatização de presídio, o empresário que participar da privatização de presídio, a parte das debêntures de infraestrutura, com inclusive financiamento do BNDES, ele não paga imposto em cima do lucro? Sabia disso? Então assim, beleza, vocês podem dizer, Jones, mas a sua pergunta foi pouco acessível. Já já eu vou chegar nisso. Mas veja, eu não acho que a pergunta foi prolixa a partir de um simples argumento. A pergunta não tinha informações desconexas, desnecessárias. Ela estava muito bem articulada, tá? E aí, talvez você tenha achado prolixo porque a maioria dos intelectuais, das públicas, os veículos de comunicação no Brasil não vêm debatendo esses temas. Então, o Brasil tem, por exemplo, o maior número de PPPs da sua história, e isso não é tema de debate, inclusive nas esquerdas. Foi criado pelo governo Lula as debêntures de infraestrutura e isso praticamente passou batido, beleza? Mas vamos lá. O Henry, ele vem, afirma que a pergunta foi prolixa, e aí ele, em seguida, começa uma análise pseudo-psicológica, dizendo assim, o Jones vem nos debates aí, numa crescente, e quando você tá achando que vai esmigalhar todo mundo, que vai vencer todo mundo, você já cai, porque é o Muhammad Ali no boxe, porque no xadrez não sei quem, porque na Fórmula 1 não sei quem, porque no balé não sei quem, e assim, passa 7 minutos falando nada com nada, dizendo que pessoas que acham que são muito boas, uma hora vai cair, e aí, dá a entender que foi um debate com Haddad, e eu perdi o debate. Veja, gente, não foi um debate, né? Eu mandei a pergunta, o ministro respondeu. O debate seria se eu estivesse frente a frente com ele e continuasse. Inclusive, se eu estivesse frente a frente com ele, uma das coisas óbvias que eu faria é dizer assim, ministro, o senhor não me respondeu. O senhor diz que é contra a renúncia fiscal para as empresas, porque o seu governo está fortalecendo as debêntures incentivadas e criou as debêntures de infraestrutura. Perguntaria, ministro, é verdade ou é mentira? O senhor não respondeu que o PT dizia que o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, criado pelo Michel Temer, era um programa privatista, neoliberal e era o programa do golpe para a economia brasileira. E que o presidente Lula prometeu acabar com o PPI durante a eleição de 2022. É isso. Não foi um debate. Feito? Mas beleza, aí o Henry Bugalho passa 7 minutos falando nada com nada, faz propaganda do livro dele, nada com nada, e aí comete alguns erros básicos, que é chamar de debate, um negócio que não foi um debate, assim, né, gente? E aí ele parte basicamente para uma falácia e um argumento de autoridade, que é a partir do pressuposto que eu sou um teórico e que o Haddad é um cara prático, e aí porque o Haddad é um cara prático, um cara da política, ele ganhou fácil de mim, porque, anotei aqui uma aspas, né? Quando o Jones estava nascendo, o Haddad já era ministro da educação, o Haddad deu um baile e tal. E aí, veja, gente, a análise de cada um de vocês, quem saiu melhor ou pior, é muito tranquila, de boa, é isso, cada um faz a sua. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, o Henry Bugalho, ele tem uma noção de política, e política está reduzido à institucionalidade. Então, é político quem tem cargo. E aí, veja, essa para mim é uma análise
essencialmente burguesa, viu? Já já, inclusive, a gente comenta sobre o link, eu vou reforçar esse ponto. Para mim, isso é uma análise essencialmente burguesa. Eu entendo que isso está no senso comum das pessoas. Eu entendo que a partir do momento, por exemplo, que eu tive um crescimento da visibilidade, do alcance do nosso debate e tal, tem pessoas um pouco menos politizadas que chegam assim, você precisa entrar na política e tal, que não entendem militância como política, né? Que não acham que quem faz movimento social, quem faz sindicalismo, quem faz movimento estudantil, quem faz movimento feminista, quem faz movimento negro, quem faz movimento de luta pela cultura, quem organiza uma batalha de hip hop, está fazendo política. Eu entendo isso. Parte do senso comum, a gente dialoga muito tranquilo e tal e tal. Agora o Henri Bugalho, ele reproduz isso como se... É isso, né? Ele não tem direito de reproduzir um senso comum de maneira crítica, porque supostamente ele é um pensador. Então essa coisa, o Haddad faz política e o Jones não, é só um teórico. Veja, pode ser, na sua visão. É isso, se para você fazer política é resumido a ter cargo institucional, realmente, né? Tá, tudo bem. Só que esse argumento é muito problemático, porque repare, se um belo dia o Henri Bugalho resolver criticar o Tarcísio de Freitas pela gestão que ele está fazendo na educação, aí o Tarcísio de Freitas fala assim, você é um teórico, você nunca foi um gestor público, eu já trabalhei no DENIT, né? Eu sou governador, eu tenho mais experiência em administração pública que você, cale sua boquinha. E aí, sabe? Percebe? É isso? Fechou o argumento? Acabou o argumento? Objetivamente, inclusive, o Bolsonaro foi deputado anos e anos e anos e anos e foi presidente da República. Então, se, por exemplo, o Henri Bugalho resolver criticar alguma política do governo Bolsonaro, se fosse um debate entre os dois, né? Imaginando aqui uma situação. Se o Bolsonaro diz assim, você é um mero teórico, um mero filósofo que nunca administrou uma prefeitura, que nunca escreveu um projeto de lei, eu fui vereador, eu fui deputado federal por mais de 6 mandatos, eu fui presidente, você não entende política pública, logo o que você está falando está errado. Vocês entendem que isso não é argumento, né, para entrar no mérito. Percebe? Entendem que isso não é argumento, né? Isso é uma forma... E aí, esse argumento é muito curioso, porque por esse prisma, deveria todo mundo apoiar o PSD. Porque o partido hoje que mais tem experiência acumulada de administração pública é o PSD. É o partido que tem mais prefeitos no Brasil inteiro, é o partido que, inclusive, que mais cresce em número de vereadores e deputados estaduais. Então, assim, quem mais tem experiência administrativa no sentido de garantir o maior número de cargos públicos no Brasil hoje é o PSD, partido do Gilberto Kassab. Se isso em si é um argumento de autoridade, ou é em si uma validação, sem precisar argumentar, sem precisar debater ideias, vamos todo mundo pro PSD do Kassab. Mas sabem que isso não é um argumento, né? E aí eu acho isso muito curioso, porque, veja, eu já debati com gente que tem cargo público, né? Na visão do Henri Bugalho, o Kim Kataguiri ganhou de sobra de mim um debate sobre tramitação legislativa. É curioso. O Henri, ele é tão anticomunista que a análise dele é cega, porque, assim, nem a turma do Kim Kataguiri acha isso, e o Kim Kataguiri, inclusive, mentiu abertamente. E, veja, eu acho que o Henri deve saber disso, porque isso foi bem comentado no pós-debate. Por exemplo, teve um momento do debate com Kim Kataguiri, inteligência limitada, bota aí na tela, Maxwell, em que eu tô questionando as votações do Kim Kataguiri, né? Aí eu questiono o Kim Kataguiri ter votado contra o piso salarial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Kim Kataguiri mente dizendo que votou contra porque isso ia dar despesa a mais para os prefeitos e que é mania em Brasília criar custos para as prefeituras sem ter fonte de financiamento e isso ia quebrar as prefeituras. Mas o piso das agentes comunitários de combate a endemias, ele é pago pela União, ele é pago pelo governo federal. As prefeituras só entram com a complementação de 20% de insalubridade e outros benefícios ali para a profissão por causa das características específicas da atuação profissional. Veja, na época do debate eu gravei um vídeo de avaliação depois, que eu não vou lembrar o título, Maxwell, se tu conseguir achar, por favor, coloca aí na tela, eu mostro várias mentiras do Kim Kataguiri. E aí no momento do debate, gente, às vezes passa essas coisas, é isso. No momento do debate eu não me liguei que ele estava mentindo e por aí vai em vários momentos, mas o Kim mentiu várias vezes de maneira aberta, transparente no processo legislativo, nas votações dele. Inclusive, é curioso o Henri Bugalho dizer que o Kim Kataguiri foi um cara melhor no debate sobre máquina pública porque ele é deputado e eu não, quando o Kim Kataguiri não sabia o valor do Plano Safra. Vocês lembram disso, né? O Kim ficou surpreso quando eu falei o valor do Plano Safra de 300 bilhões e por aí vai. E assim, ele vota o orçamento, viu, gente? Ele vota a lei orçamentária anual, a LOA. Então, assim, tá ligado? E o Henri Bugalho achou que ele venceu. É isso, né? Não foi argumento, ele não apresentou o argumento, só fez uma afirmação. Mas, recentemente, inclusive,
depois do Kim Kataguiri, eu debati, e aí foi um debate mesmo, era um debate que não era só eu contra ele, né? Era uma mesa de discussão e acabou virando um debate. Eu e o Lindenberg Faria, que atualmente é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, é um cara que já foi senador, já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi prefeito e tal. Foi no ICL. Tá lá para vocês assistirem. Inclusive eu debati com o Lindenberg projetos de lei do governo, votação, articulação de bancada e por aí vai. Bota na tela, Maxwell, o vídeo, por favor. Aí assistam e formem as suas conclusões, beleza? É isso, não dá nem para refutar o Henri Bugalho, porque ele não apresentou argumento absolutamente nenhum, né, no vídeo dele. Nenhum. E aí ele termina dizendo que eu não fui didático e fiz um discurso para uma elite letrada. Veja, gente, eu escolhi falar de debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, do PPI, do Programa de Parceria de Investimentos, das privatizações financiadas pelo BNDES, sabendo que a pergunta seria pouco didática para algumas pessoas, mas eu fiz aquela pergunta direcionada, né? Aquela pergunta foi para chegar em sindicalistas do Brasil inteiro, sindicalistas esses, inclusive, que estão cada vez mais próximos do Farol Brasil, estão tendo o Farol Brasil como sua referência, como o único lugar da mídia progressista. O único lugar não, o único lugar é exagero. O lugar de maior repercussão da mídia de esquerda, da mídia progressista, de qualquer mídia que você imaginar, que está vocalizando as suas demandas, perfeito? Então, eu sabia que para a galera que me acompanha os temas não eram novidade, sabia para outras pessoas os temas eu sei bem poucos didáticos, mas eu fiz um discurso direcionado para sindicalistas e militantes de base que estão insatisfeitos, que estão putos com o discurso do PT, estão insatisfeitos, que estão putos, inclusive, com a prática do governo Lula, que está quebrando, inclusive, várias promessas de campanha, dando continuidades a políticas do Temer e do Bolsonaro. E a repercussão foi muito boa, viu, gente? Assim, eu recebi uma porrada de mensagem de parabéns, de muito obrigado, de massa, de urbanitário, de metroviário, de funcionário público, de trabalhador de metrô, de trabalhador dos correios, de trabalhador de aeroporto, de trabalhador de portos e por aí vai. E foi esse o objetivo. Foi consolidar cada vez mais o Farol Brasil, né? Nosso espaço como o espaço que tem compromisso na luta contra as privatizações e a defesa da gestão pública, dos bens públicos, consequentemente dos empregos, inclusive também dos trabalhadores, e contra as privatizações e o uso que está sendo dado ao BNDES, né? Toda a lógica de política de austeridade. Aí, Jones, talvez foi uma escolha ruim porque foi a primeira vez e talvez a única que você tem a oportunidade de confrontar o ministro Fernando Haddad e você poderia ter escolhido outro tema. É uma possibilidade, mas veja, eu sou comunista, né? O PCBR tem lá no programa do PCBR que a gente tem setores estratégicos da classe trabalhadora que pra gente é prioridade alcançar. Esses setores que a gente tá dialogando são setores que o PCBR colocou no programa que são setores estratégicos, tá ligado? Então, aquilo ali não foi à toa, aquilo ali não foi um negócio tipo, tava de boa em casa e do nada gravei uma pergunta. Aquilo foi pensado estrategicamente e assim, eu garanto a vocês, cumpriu a função, inclusive não só cumpriu a função, como depois daquilo ali, inclusive aquilo me abriu portas para o Farol Brasil, abriu portas para o PCBR para a gente dialogar com mais categorias. Então eu tô gravando, esse vídeo eu tô gravando em partes, viu? Essa parte agora eu tô gravando na sexta-feira. Hoje de manhã eu recebi a mensagem de uma líder sindical, de uma empresa pública que está passando por esse processo de sucateamento, viu a entrevista, inclusive, do Fernando Haddad e a minha pergunta e já está se articulando também. Então, é isto, perfeito? Aí, o Henri Bugalho, percebendo que fez um vídeo fraquíssimo, ele tentou fazer um segundo vídeo, né? Que é Jones Manuel contra Haddad, falácia de apelo à autoridade. E esse vídeo do Henri Bugalho é um vídeo, com todo respeito, assim, patético. Por que patético? Porque ele tenta dizer que não fez uma falácia de apelo de autoridade, mas ele só reforça uma falácia de apelo da autoridade. E o vídeo é muito curioso, né? O vídeo ele começa com um raciocínio que é a esquerda radical parasita o campo progressista. Ele parte do pressuposto que o povo brasileiro é dividido entre esquerda, direita, centro-esquerda, centro-democrático, direita democrática, e o argumento dele é a direita democrática, o centro, a centro-direita não escuta a esquerda radical, só quem escuta a esquerda radical é o campo progressista, então eles estão lá para querer pegar visibilidade, para querer pegar voto. Henri, ele não parte do dado óbvio que a maioria do povo brasileiro não tem uma consciência política formada e a gente está disputando essas pessoas, né? E aí, veja, gente, é muito fácil. Você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que tem uma porrada de pessoa
que não era nem de direita, nem de esquerda, nem de porra nenhuma antes de acompanhar meu canal e fez o salto de um senso comum diretamente para o marxismo. Isso acontece direto, inclusive você passa nos comentários de qualquer comunicador marxista, Humberto Matos, Ian Neves, Laura Sabino, João Carvalho, não sei o que, Gustavo Gaio Fato, vai ter sempre alguém dizendo assim, eu era senso comum, despolitizado, até conhecer o seu canal. Ele parte de uma falácia, que a premissa dele é isso, é como se todo o povo brasileiro, todos os mais de 200 milhões de habitantes, estivessem divididos em campos estanques. Centro, direita, extrema-direita, direita moderada, esquerda, esquerda radical, que ele chama de extremista, não sei o quê. E aí esse campo da esquerda radical só dialoga com a centro-esquerda porque os outros campos já fechados não escutam eles. Uma falácia lógica clássica, um argumento primário, assim, que não faz sentido absolutamente nenhum. Aí depois de fazer isso, Henri Bugalho, ele parte para, mais uma vez, um xingamento e um argumento de autoridade que ele diz que a esquerda radical ela faz xingamentos, difamação e ataques a pessoas de outro campo, inclusive ele diz que fizeram isso contra ele, e a esquerda radical nunca faz crítica, né? E aí o que eu acho curioso do Henri Bugalho é que ele, como boa parte dos liberais, parte de uma premissa que é assim, porra, que saudade do tempo que eu podia ser anticomunista e ninguém reclamava. Porque, gente, grosso modo, é disso do que se trata. Veja, tem xingamento? Tem exagero? Tem ataque? Tem tudo isso. Mas veja, a tática que se usa é negar a crítica, reduzir a crítica a ataque, a xingamento e tal, porque não se pode mais com a liberdade de anticomunista. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho bem didático. A gente faz há anos um debate crítico à obra da Hannah Arendt, né? E aí, no meu livro, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, no prefácio do livro, eu faço uma crítica à leitura da Hannah Arendt sobre a Revolução Americana, positivando-a em contraste com a Revolução Francesa, que a Hannah Arendt faz uma análise extremamente negativa. Pois bem, esse livro fez muito sucesso, vendeu milhares de cópias, ótimo, maravilhoso, agradeço todo mundo que comprou, quem não comprou ainda, por favor, compre, tá no site da Autonomia Literária e tal. E aí é claro que os admiradores de Hannah Arendt e por aí vai ficaram putos e tal. Aí uma famosa professora de uma universidade, que eu não vou falar o estado, ela é uma arendtiana, né? E aí puta comigo e tal. Aí um belo dia, um aluno na sala de aula foi e repetindo os argumentos do livro, que inclusive tem uma porrada de autores citados, né? Não é argumento só que eu tirei da minha cabeça. Eu peguei uma porrada de pensadores, críticos, filósofos, historiadores e tal, que fazem críticas duríssimas a Hannah Arendt. Vocês precisam ver, por exemplo, a crítica que o Hobsbawm faz a Hannah Arendt, né? O livro da Revolução, ou sobre a Revolução da Hannah Arendt. E o Hobsbawm, assim, desce a lapada de um jeito, nossa senhora. Enfim, você acha um bocado de gente aqui no Brasil que é crítico a Hannah Arendt. Aí o jovem repetiu o argumento que professora, a análise da Hannah Arendt sobre a Revolução Americana não é uma análise que tem como premissa o ocultamento da questão racial, dado que ela não considera, na hora de fazer a sua reflexão sobre o legado de liberdade e libertação da Revolução Americana, a manutenção e ampliação da escravidão, o extermínio dos peles vermelhas e o regime de apartheid e segregação racial pós-guerra civil que foi criado nos Estados Unidos. Aí a professora deu um fecho no cara, falou que ele estava repetindo um argumento de youtuber, não sei o que. Aí o bicho foi ver me falar. Falei assim, bicho, veja, meu conselho, professor universitário, salvo exceções, é bicho vaidoso, bicho persegue, não sei o que, então é melhor você ficar calado. Mas caso você queira seguir o debate, faz o seguinte, pega o livro da professora Maria Ribeiro do Vale, eu acho que é do Vale ou Del Vale, é alguma coisa assim, que é a professora, se não me engano, da Unesp. E a tese de doutorado dela é comparando o debate sobre violência na obra de Hannah Arendt e de Marcuse, publicado pela Unesp. Inclusive, bota esse livro na tela, Maxwell, que esse livro é muito bom mesmo. A professora Maria Ribeiro, uma pensadora altamente qualificada, respeitada no mundo acadêmico, uma obra muito sólida, escreve há muitos anos de maneira crítica sobre Hannah Arendt. Olha, lê esse livro, professora Maria Ribeiro, é um livro gostosinho, é um livro didático, é um livro de fácil acesso e tal, tem a densidade teórica necessária, né, enfim, para um livro que é originado de uma tese de doutorado, mas é um livro tranquilo de ler. E pergunte à professora sobre as críticas da professora Maria Ribeiro. É isso.
você vai ver que o problema não é com o fato de eu ser youtuber. Esse não é o problema. O problema é que a professora Maria Ribeiro tem uma obra fantástica, mas acaba que a circulação acadêmica é muito restrita, né? E quando a gente faz um vídeo, por exemplo, e que um vídeo pega 50 mil pessoas, 80 mil pessoas e tal, ou dá palestras pelo Brasil, a gente acaba conseguindo disseminar muito mais esse conhecimento do que, às vezes, uma tese de doutorado, do que um livro que, por mais que seja bem vendido, é um livro de leitura universitária, acaba que a circulação é um pouco mais restrita e por aí vai. Então, meu argumento básico foi o seguinte, veja, o problema não é eu ser youtuber, ela nem entrou no mérito se minha crítica é boa ou ruim, é a ideia de que está incomodada com o crescimento da crítica, porque existe uma lógica na universidade, e que não está só na universidade, que é assim, você pode fazer a crítica, desde que ela não tem impacto. A partir do momento que ela tem impacto, aí eu começo a estigmatizar, difamar e tal. Meu irmão, foi dito e feito. Dito e feito. Feito. Umas semanas depois, o bicho volta no Instagram, Jones, falei da professora Maria Ribeiro na aula, papapá, ela disse que a obra da professora tinha muitas falhas. E não argumentou. É isso. Então, o que o Henry faz é criar uma demonização pessoal, então dizer que foi atacado, que foi difamado. Ele nunca vai se parar para refletir que Henry, na verdade, não foi criticado, não, por um discurso anticomunista, inclusive rasteiro, por afirmações erradas. E aí ele emenda isso, dizendo que eu quero saber mais do que meu campo de formação. Sou historiador de formação, aí ele fala que eu quero saber mais de filosofia do que filósofos. Na verdade, não, viu? Inclusive, eu digo abertamente que filosofia não é meu campo forte, mas eu tive um debate com você sobre filosofia, Henry, e eu acho que você não foi bem. Inclusive, tem um vídeo no meu canal aqui, o que é filosofia, uma resposta para Henry Bugalho, alguma coisa assim. Acho que você não foi bem, aí beleza, você ficou com o ego ferido, tudo certo, mas aí paciência. Ele fala que eu quero saber mais de sociologia do que sociólogos, dá o exemplo do Gessé Souza. Sim, eu publiquei uma crítica ao Gessé Souza na revista Ópera. Minha crítica não estava errada, diga-se de passagem. O Gessé Souza me encontrou no debate do ICL, que eu acabei de citar, com o Lindenberg Faria, estava lá o Gessé, a Manu Dávila, o Lindenberg, por aí vai. Inclusive o Gessé, quando acabou esse debate, veio me parabenizar, meu conhecimento, inclusive sobre economia, sobre o que estava em tramitação no Congresso, sobre a governança diária em Brasília. E depois, quando eu estava no despertar do ICL, o Gessé me encontrou, inclusive tirou uma foto comigo, diga-se de passagem, e disse que queria marcar um debate comigo sobre essa temática de morte da esquerda, que ele está lançando um livro sobre o tema, sabe que eu tenho um livro sobre o tema e tal. E aí, se rolar o debate, os argumentos, por exemplo, que eu coloquei neste artigo da revista Ópera, coloca aí mais uma vez, Maxwell, na tela, eu vou apresentar de novo para o Gessé. E é isso. O Gessé é sociólogo, é por causa disso, necessariamente, o que ele vai falar de sociologia tá certo, o que eu vou falar tá errado. É mais um argumento formal de autoridade. Evidentemente, a pessoa ser formada em sociologia, a pessoa ter mestrado, doutorado em sociologia, dá a ela um pressuposto de expectativa de conhecimento. Você espera que uma pessoa formada, mestre, doutor em sociologia, ou em história, ou em economia, ou em geografia, ou em antropologia, tenha um bom conhecimento na sua área de formação formal. E não significa necessariamente que ela vai estar certa e você errado. É outro apelo de autoridade formal abstrato. Aí ele fala, quer saber mais de economia que o Haddad, que é mestre em economia, o que é curioso, porque assim, nesse caso eu tenho mestrado em serviço social e estou fazendo doutorado. Então eu posso dizer que o Haddad mentiu sobre o BPC sem argumentar, porque teoricamente eu sei mais sobre política social que o Haddad, né? Porque eu sou mestre em serviço social e estou fazendo doutorado em serviço social. Então eu posso dizer assim, Haddad está mentindo, não preciso argumentar só porque meu título é mais condizente com o debate sobre política social do que o dele. Vocês entendem? É um vídeo cheio de falácias lógicas para, no final, o Henry Bugalho finalmente admitir que não consegue ter uma expectativa, um debate racional sobre os comunicadores marxistas, né, que ele chama pejorativamente de web comunistas. Por fim, ele mostra que é uma pessoa incapaz de refletir, além de fazer propaganda dos seus livros, porque ele fala assim, chamar o Haddad de neoliberal é xingamento. Não, não é xingamento, é uma caracterização política. Aí nos próprios comentários, inclusive, do vídeo dele, tem gente falando assim, ô Henry, pelo amor de Deus, toda vez que o Jones diz com a política neoliberal, ele diz porque, por aí vai. Veja, novamente, aqui em Pernambuco, acabou de ser decretada a greve dos urbanitários e urbanitárias, da Compesa, né? Que é a nossa empresa de águas e saneamento.
Veja, qual é a proposta de privatização da Compesa? É pegar a distribuição de água e o saneamento básico da região metropolitana, que é o serviço mais lucrativo da Compesa no estado de Pernambuco, entregar para a iniciativa privada. A Compesa vai ficar com a captação de água, vai ficar com a distribuição de água e com o saneamento básico no Agreste e no Sertão, que é a região menos povoada, menos rica, consequentemente o serviço menos lucrativo, e o Estado vai ficar com obrigação de fazer as obras estruturantes para a captação de água, como barragens e adutoras. Então você vai pegar o serviço de distribuição de água e saneamento básico em Pernambuco e você vai fatiar. Uma parte fica público, a outra parte vai para o privado. O que é que vai para o privado? É a parte mais lucrativa do serviço. O que é que fica público? É a parte de maior custo do serviço e de menos lucro. Como é que vai ser feita a privatização? A ideia é o BNDES colocar 2,7 bilhões para financiar a outorga da privatização. Gente, isso é ou não neoliberalismo? Você pega um serviço, você tira a parte mais custosa, deixa nas mãos do Estado, pega a parte mais lucrativa, entrega para o empresário privado, só que você não entrega para o empresário privado só, você entrega para o empresário privado a partir de financiamento do BNDES. E há vários estudos mostrando que a tarifa que a Compesa vai receber da empresa privada pela água captada, ela é tão baixa, mas ela é tão baixa, que a Compesa vai assumir uma dívida de mais de 3 bilhões em 5 anos e tem risco de quebrar. O Anderson Quadros, engenheiro da Compesa, já veio aqui no Farol Brasil várias vezes, ele deu uma entrevista recente e reforça esse ponto. Bota a entrevista recente aí, Maxwell, na tela do Anderson Quadros. E aí, veja, gente, isso é ou não uma política neoliberal? Tem alguma mentira no que eu estou falando? Veja, eu tenho um documento aqui de 60 páginas, que foi uma análise feita pelos trabalhadores da Compesa, foi apresentada ao Tribunal de Contas do Estado, mostrando todos os problemas da privatização, mostrando que a privatização, inclusive, vai quebrar a Compesa, né? O que sobrar da Compesa, depois que for privatizada a distribuição de água e saneamento básico na região metropolitana, isso com dinheiro do BNDES. Isso é ou não uma política neoliberal, gente? Sabe? E assim, não dá nem para colocar a culpa no Congresso. A decisão do governo federal, do executivo, financiar esse projeto do governo Raquel Lira. E aí, por que o governo Raquel Lira quer privatizar a Compesa de todo jeito? Vamos lá, porque vai ter que pagar, né, os municípios, né, os valores referentes à outorga, vai abarrotar os municípios de dinheiro em ano de eleição, para garantir a reeleição dela, para comprar apoio de prefeito. É uma negociata que junta corrupção, clientelismo com neoliberalismo, tá ligado? E aí, gente? É verdade ou é mentira? E aí, o Henry não tem capacidade de argumentar. E aí, de verdade, assim, de verdade, eu confio na inteligência das pessoas. Nos comentários do vídeo do Henry, Maxwell, dá uma passeada nos primeiros comentários do vídeo dele. Vocês vão ver várias pessoas dizendo assim, mas bicho, Jones sempre argumenta porque a medida neoliberal, sempre explica e tal. Podem me atacar, podem me difamar, podem me chamar de tudo que não presta e tal. Eu confio na inteligência das pessoas. Tenho certeza que cada vez mais pessoas vão perceber que nunca vem um argumento, né? Aí, por fim, aí o Henry Bugalho, para reforçar o argumento de autoridade dele, ele vem com aquela coisa. O Jones é só um teórico, ele não é o político, e aí ele compara com um piloto de avião e com alguém que só pilotou avião num simulador. E aí ele reforça aquela ideia de que político é quem tem cargo institucional. E aí é muito curioso o argumento do Henry, porque assim, na prática, então, fecha as universidades, né? Porque ele coloca no nível abaixo de compreensão de política pública, de funcionamento de máquina pública, quem não está diretamente inserido na máquina pública. Então, por exemplo, quem é um pesquisador, quem é um professor, uma professora universitária que contribui na formulação de política pública, é melhor não, né? Porque, na analogia do Henry Bugalho, você é só um piloto de simulador, você não sabe de verdade como pilota um avião. Então, é isso, acabou. 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 Né? E aí, de novo, ele faz isso dentro de uma lógica que é, porra, tudo que ele está fazendo é inalcançável para os meros mortais que nunca dirigiram a máquina pública. Então, se você nunca foi ministro, fique calado. Aí, novamente, vamos usar essa lógica para tudo. O João Dória, ele foi prefeito de São Paulo e foi governador de São Paulo, além de ter trabalhado já em Petur. Então, vamos dizer que ninguém aqui que nunca foi prefeito ou governador pode discordar do João Dória, né?
Então, quando o João Dória propôs a farinata, ele estava certo, já que ele conhece a máquina pública. Mas Jones, claro que não, porque essa é uma ideia errada. Opa, então dá para criticar a ideia em si, a despeito da sua experiência de vida e a partir dos argumentos em si, se uma ideia é boa ou não, se uma política pública é boa ou não, se uma política econômica é boa ou não, dá para a gente debater sem fazer um apelo de autoridade e de experiência. E aí, veja, a sua experiência pode até ser parte do argumento, zero problema. É isso, zero problema. Agora, a carreira ou o currículo, ela não pode ser o argumento em si e acabou a história. Não, você aí é um teórico. E aí é curioso, o cara que é um cara de filosofia usar um argumento como você é um mero teórico e aí logo... tal. Então, eu poderia, inclusive, usar esse argumento para o Henri Bugalho. Eu chegar para o Henri Bugalho e dizer assim, ô Henri Bugalho, não fale absolutamente nada da esquerda brasileira, porque você não é militante, você nem mora no Brasil, você nunca fez movimento estudantil, nunca fez movimento sindical, nunca fez movimento social, nunca fez ocupação urbana, nunca fez ocupação rural, nunca ocupou uma reitoria, nunca participou de uma audiência pública para debater algum tema, nunca levou um spray de pimenta na polícia, nunca participou de reunião, de planejamento, de ação de finanças, de panfletagem, absolutamente nada. Então você fique calado sobre qualquer coisa que você tenha a dizer sobre a esquerda brasileira, porque você é um mero teórico. Quem é prático é quem é militante. Eu sou militante, eu posso falar. É isso. Tenho certeza que se eu fizesse isso contra o Henri Bugalho, ele ia apelar para dizer que eu estava fazendo uma falácia, dizer que eu estava tendo uma postura anti-intelectual, certeza, isso, e dizer que a gente ter práticas políticas diferentes, histórias de vidas diferentes, não anula em si a reflexão dele, porque isso não é argumento, beleza? Certeza. Mas foi isso que ele fez. Então é isso, assim, eu fico muito feliz com um baixo nível do argumento, viu, Henri? É isso, e aí falei de você agora pra sabe Deus quando, né? Fazia muito tempo que eu não falava de você aqui no canal, e que bom que é assim, porque, ao meu ver, você é um liberal muito, mas muito desqualificado, alguém assim muito ruim mesmo, quando se propõe a falar sobre política, fazer análise e por aí vai. Aí a gente entra na pessoa mais séria que a gente vai comentar aqui hoje, que é o Alexandre Link, né? Diferente do Henri Bugalho, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem capacidade de análise, é uma pessoa que tem qualificação. E aí, preste atenção que eu vou explicar aqui em detalhes tudo que envolve o Alexandre Link, a resposta dele e por que o Link está errado. E aí agora a gente entra na última parte do vídeo, né, que é falando sobre o Alexandre Link. Sim, eu troquei de blusa porque eu gravei esse vídeo em 3 partes, 3 momentos diferentes, a semana tá muito corrida. Inclusive, segunda-feira eu vou estar em Curitiba, deixa eu olhar aqui o endereço certinho da atividade. É um ato em defesa do mandato da professora Ângela. Ameaça de cassação vai ser na FETRACONSPAR, que é a Rua Francisco Torres, número 427, centro de Curitiba. Então, segunda-feira a gente vai estar em Curitiba e quarta-feira tem atividade aqui em Pernambuco, né? Os desafios para criar uma alternativa de esquerda em Pernambuco, debate comigo, Yasmin Alves, do PSOL, e Pedro Alcântara, do PT. Vai ser no Sindicato dos Metroviários. Coloca o card aí na tela, Maxwell. Aí, vamos lá, gente. É na parte do link. Presta atenção aqui. E essa é a parte mais interessante e talvez mais importante desse vídeo, porque diferente do Henri Bugalho, que não tem nada a acrescentar, enfim, o da seita petista, o Link tem o que acrescentar, mas o Link, ele padece de um problema que é um problema de 2 pesos e 2 medidas. Vou explicar para vocês como foi que começou a coisa. Do começo, eu fui para o podcast Três Irmãos dar uma entrevista junto com Humberto Matos. Coloca aí na tela. Nesta entrevista, perguntado sobre as eleições, eu falei que gostaria de ser candidato a presidente representando um campo político de esquerda radical, uma unidade toda a esquerda radical do Brasil. Quando perguntado sobre legenda eleitoral, já que o PCBR ainda não tem registro, eu falo que não é impossível a candidatura dada a possibilidade de uma unidade, e aí cito ao PSTU, se não me falha a memória, cito o PSOL também, porque o PSOL tem grupos marxistas, socialistas, revolucionários internamente, né? Cito, por exemplo, o Fortalecer e o MEIS, são 2 grupos de tradição marxista e tal, com tradições do marxismo um pouco diferentes, né? O MEIS é trotskista, o Fortalecer vem de uma corrente de uma interpretação mais leninista que não é trotskista, enfim. E aí, veja, foi a partir desse vídeo que começou uma polêmica. Nesse vídeo, eu não falo só da UP. Eu não falo que a UP tem que ceder legenda pro PCBR.
Eu não falo que eu tenho que ser o único candidato da esquerda radical. Eu não falo nada disso. Eu falo respondendo uma pergunta que não é impossível eu ser candidato a presidente, porque se, e aí tem vários se's, né? Se rolar uma unidade da esquerda radical, se nessa unidade eu fosse candidato e tal, era possível, beleza? Maxwell, eu não sei se vai te dar muito trabalho, mas se tu conseguir, procura esse trecho e coloca na tela, eu acho que eu vou ter tempo de procurar também. E aí eu te mando, que eu acho importante registrar isso. Então, eu gostaria de ser candidato em 2026. Gostaria de ser candidato a presidente já em 2026. Porque eu já tenho idade para isso. Aí a gente tem uma série de impeditivos para isso. O primeiro impeditivo é que o PCBR ainda não tem legenda legalizada. Tá. Então a gente está num processo de luta para isso. Do ponto de vista objetivo, isso não é um impeditivo absoluto, dado que você poderia estabelecer uma parceria com outra organização política. Isso não impediria de, por exemplo, fechar uma parceria com a UP e constrói um acordo político com o PSTU e tal, lança, vamos imaginar com o PSOL, e lança. Isso não é impossível. Isso por um lado. Por outro lado, eu tenho que fazer o debate interno ainda no PCBR. Então, assim, a gente... Na última reunião que teve da direção nacional, a gente não conseguiu fazer esse debate. A gente vai fazer esse debate mais à frente. A minha posição é conhecida, porque no PCBR a gente, na nossa forma organizativa, é permitida a polêmica pública. Então eu posso dizer o que eu penso, o que eu vou defender na próxima reunião, antes da gente fechar a posição coletiva. Agora, depois que a posição coletiva for tirada, aí é a unidade de ação. Então, beleza. Em seguida isso, começou um debate nas redes sociais, de gente dizendo que era importante a unidade da esquerda radical e citando principalmente o PCBR e a UP. Eu acho que isso aconteceu porque, do ponto de vista de uma visão para certos setores do que é a esquerda radical, comunistas no Brasil, os mais visíveis hoje são o PCBR e a UP, né? Mas veja, não foi citado só a UP, foi citado o PSTU, foi citado o PSOL e por aí vai. E ninguém do PSTU nem do PSOL se doeu, se sentiu atacado, se sentiu pressionado, se sentiu constrangido. A gente precisa ponderar isso, veja. Se algumas organizações são citadas e nem todo mundo vê um problema na fala, só uma, tem que refletir se tem de fato um problema na fala, entende? É isso. Vocês esqueceram isso. Depois eu gravo um vídeo no meu canal falando sobre a necessidade da unidade da esquerda radical, de profissionalizar a campanha, de entender como é que funcionam as eleições, etc, etc, etc. Veja, a partir desse vídeo se abriu uma polêmica que foi uma polêmica baseada em mentiras. Foram 3 mentiras fundamentais. Primeira mentira fundamental, a galera mentindo, dizendo que eu tinha falado no vídeo que para ter unidade da esquerda radical eu tinha que ser o candidato. Isso não está falado em momento nenhum do vídeo. Ah, Jones, mas você deu a entender. Também não deu a entender porra nenhuma. Claro que na visão de muitas pessoas, o melhor candidato da esquerda radical numa chapa de unidade seria eu. E aí, veja, é isso. Eu também acredito que eu seria um ótimo candidato. Qual o problema? Assim, é isso. Eu nunca disse que só rolaria a unidade se fosse com meu nome. Isso foi mentira. Nunca falei. Segunda mentira que passou a circular. Ah, nunca defendeu a unidade de nada e agora quer unidade em torno do nome dele. Aí começaram a dizer, também numa mentira, que em 2022 eu só defendi no meu antigo partido que a gente deveria apoiar o Léo Péricles porque eu era candidato ao governo do estado e queria apoio da UP para o governo de Pernambuco. A terceira mentira foi que eu só comecei a falar de uma candidatura de esquerda radical a partir do momento que meu nome cresceu. E aí foi se desenrolando um debate nas redes sociais, teve matéria no jornal da UP e por aí vai, por aí vai. Qual é o elemento central? Veja, a minha fala não foi uma fala direta ao UP, não foi nenhum constrangimento, foi uma fala sobre a esquerda radical. Como eu já fiz vários vídeos aqui no canal, por exemplo, na eleição de 2024, eu gravei vários vídeos de balanço das eleições, em que eu falava sobre as candidaturas da esquerda radical, o que eu lia como problemas. Veja, ninguém se doeu, nunca teve problema. Sei lá, por exemplo, o PSTU tem um comunicador marxista muito famoso que é o Gustavo Machado. O Gustavo Machado nunca se doeu, nunca viu problema. Companheiros do PSOL, que são marxistas, também nunca se doeram, nunca viu problema, nem nada disso. É isto, um debate, tal e tal. Inclusive, eu vi uma entrevista da Mandy, do PSTU, que ela inclusive discordou de mim, e é isso, discordou. Tá? Se eu não me engano, a entrevista dela acho que foi para Inteligência Limitada, foi para Redcast, foi para alguma coisa assim. E ela discordou da leitura que eu fiz do Balanço da Eleição 2024 e tal, fez a crítica e vida que segue. Tranquilo. Massa, massa. Aí, o Link, ele se propõe a
gravar um vídeo para debater o que é treta entre Jones Manuel e Suede Carvalho. E aí já começa um negócio injusto, porque eu não fiz nenhum ataque ao P, eu não fiz um vídeo direcionado ao P, eu não fiz nenhuma difamação ao P, eu gravei uma análise sobre a esquerda radical, com um debate político em que a UP não era o único citado. Em momento nenhum eu disse que a UP tinha que fazer uma aliança com o PCBR para me filiar e eu ser candidato a presidente. Em momento nenhum eu disse que só tinha candidatura de esquerda radical se fosse eu. Em momento nenhum eu comecei a defender candidatura de esquerda radical para 2026 só porque meu nome cresceu. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E aí teve ataque contra mim. Beleza. Eu deixei a coisa passar, ignorei, a galera passou semanas me atacando e tal. Quando eu gravei um segundo vídeo, sectarismo, moralismo e unidade da esquerda radical, eu gravei um segundo vídeo porque as mentiras estavam muito grandes, né? Porque cada comunicador que tem um mínimo de, por assim dizer, capacidade já de estrutura, faz uma análise, né? Então, por exemplo, tem mentiras contra mim que eu nunca desmenti porque não crescem, porque não tem impacto. Então, outra pessoa fala, paciência. Nunca gravei um vídeo porque não precisa. Então, por exemplo, tem setores governistas que mentem dizendo que eu apoiei a Lava Jato. Isso é mentira, isso nunca colou. Num dia que isso escalar, ganhar a proporção, eu vou ter que gravar um vídeo dizendo assim, ó, isso não é verdade e mostrar a verdade. Tem setores autonomistas que mentem dizendo que eu apoio o Vladimir Putin. Isso também nunca escalou, isso nunca ganhou proporção. Eu nunca respondi. No caso, depois de muito falatório, eu gravei um segundo vídeo. Esse vídeo é sectarismo, moralismo e unidade da esquerda radical. E neste vídeo, ele foi necessário para desmentir mentiras. E aí a primeira mentira, óbvia, eu não falei em momento nenhum, só teria a unidade da esquerda radical se fosse com meu nome. Não tá dito, não tá dito. Simples e objetivamente. Simples e objetivamente. Não tá dito. Nem diretamente, nem diretamente e tal. Tive que mostrar nesse vídeo que não é verdade que eu defendi uma unidade entre PCB e UP em 2022 porque eu era candidato ao governo do estado, porque no vídeo eu mostrei, com provas, inclusive, que na eleição 2022 eu defendi no âmbito do meu antigo partido aqui em Pernambuco e a gente deveria buscar uma unidade com o PSOL, com Ivan Moraes na cabeça de chapa, porque naquele momento histórico o Ivan Moraes era a figura mais qualificada para tocar um debate de oposição de esquerda ao PSB e não deixar, né, que a polarização fosse entre PSB e direita tradicional, as famílias oligárquicas. A PSB vinha de 16 anos de governo. Se o que eu tivesse defendido eu tivesse dado certo, eu não teria sido candidato ao governo do estado, ou eu teria sido candidato a deputado, ou não teria sido candidato. Então, não era verdade. Esse vídeo eu também mostro que não é verdade que eu só comecei a falar de candidatura de esquerda radical depois que eu ganhei projeção. Eu citei até um vídeo do canal que toda vez eu esqueço o nome, Maxwell, mas que tu colocou nesse vídeo sobre sectarismo, moralismo e unidade da esquerda radical, que eu acho que é direita, extrema direita, esquerda radical em 2026, acho que é alguma coisa assim. Eu falo abertamente do Glauber Braga como nome mais qualificado, nome mais preparado, nome mais conhecido, um nome com mais circularidade em sindicatos para ser o candidato a presidente da esquerda radical em 2026. O Glauber Braga já decidiu que vai ser candidato à reeleição a deputado. Então tive que gravar esse segundo vídeo, não foi para dar continuidade à treta, foi para desmentir mentiras que estavam correndo e que ganharam peso. Do mesmo jeito, e aí já aproveitando os argumentos do link, por que você teve que gravar um vídeo respondendo ao Ian? Porque naquele momento o Ian fez uma coisa que, consciente ou não, e aqui eu não sou psicólogo para responder, não leio mentes e tal, mas naquele momento estava uma onda de ataques de setores governistas a mim por causa dos debates e uma retórica de meus fãs são malucos, que é um tipo de retórica que serve para criminalizar pessoas que estão também, não só, mas que estão também desmentindo mentiras, né? Então, por exemplo, esse caso que eu acabei de citar, da galera dizer que eu defendi a Lava Jato, que é mentira. Semana passada teve um perfil governista que estava no Twitter dizendo isso, e a galera foi lá, cadê a prova? Foi que o Jones defendeu. Mostra aí, mostra aí. E qual era o argumento da galera? Chegou o MBL web comunista, chegou os fãs de Jones, chegou o Jones Minion, sendo que a galera tava só dizendo que era mentira e perguntando cadê a prova, tá? Então o Ian, naquele momento, fez uma afirmação que é os fãs de Jones são malucos e você quer aparecer a qualquer custo. Eu senti necessidade de responder, porque senão isso ia ficar com um argumento do tipo, tá vendo que a gente tá certo, que até os comunistas estão falando isso, objetivamente. Essa semana agora que passou, tinha uma galera circulando um corte do Luigi, né, da live dele, dizendo que nem o Luigi me aguenta mais. Eu, que sou amigo do Luigi, não sou do Ian, por exemplo, fui
no WhatsApp do Luiz, ó, Luiz, então pegaram um corte da tua live, estão fazendo isso. O negócio não tá grande, não cresceu e tal, mas só te avisando. Se o negócio crescer, eu vou ter que gravar um vídeo, mas tô te avisando, eu, Luiz, que porra, Jonas, que merda. É claro que eu não tava lhe atacando, você sabe que eu gosto de você, eu sei, eu tô só lhe avisando que é isso tá rolando. Então, eu tenho um monitoramento de redes, né? Tenho pessoas que trabalham comigo, me ajudam a tirar a proporção das coisas. Tipo assim, uma coisa que está circulando sobre mim, a grana tá pequena, precisa responder ou não precisa responder, eu não penso isso sozinho, beleza? E aí, sem assistir meu vídeo inteiro, inclusive, Link, eu peço desculpas a você, eu disse no meu vídeo, né, a ideia equivocada de Alexandre Link sobre articulação política é que você tinha dito que o vídeo era muito grande. Não foi você que disse, foi outro youtuber, eu acabei confundindo na hora de gravar meu vídeo. Foi mal, peço perdão por isso. Mas sem ver meu vídeo inteiro e sem ver o segundo vídeo, o Alexandre Link, ele foi dar uma opinião. E aí qual é a opinião do Alexandre Link? É basicamente precisar articular melhor o campo da esquerda radical, precisa de mais unidade. Até aí ninguém discorda. Inclusive, é isso que eu venho debatendo há muito tempo e, mais uma vez, venho tentando dar provas práticas disso a partir do trabalho de comunicação que eu faço com espaço aqui no Farol Brasil, por exemplo, mas não só. Só que qual é a lógica do Alexandre Link? Tem uma tese geral. Qual é a tese geral? Precisa de mais articulação no campo da esquerda radical. Beleza. E qual é o exemplo específico para ilustrar a tese geral? É a treta entre Jones Manuel e Suede Carvalho. Então isso mostra que precisa de mais unidade. Só que qual é o problema? Veja, a tese geral do Link tá certa e ninguém vai discordar. Beleza, eu também concordo, já falei disso em vários vídeos. Só que ele pega o exemplo específico e aí ele não viu meu vídeo inteiro primeiro e não viu o segundo. Então ele não tem como saber como foi isso, sabe? Simples e objetivamente. Imagina que você vai no médico. O médico diz assim, você precisa fazer mais exercício físico. Aí você diz, concordo. Tá aqui os exames, né? Tô com pressão alta, tô com gordura no fígado, não sei o que, não sei o que. Aí o mesmo médico, um mês depois, você vai no médico e diz assim, ó, doutor, comecei a fazer musculação. Aí o médico chega e diz assim, mas você tá malhando errado. Aí você vai perguntar, oxente, mas tu me viu malhando? Aí o médico vai dizer, não, mas você tá errado, esse é o conselho que eu tenho para dar para você. Mas peraí, já a tese geral do médico tá certa, você precisa fazer mais exercício físico, beleza. Mas o exemplo específico que ele deu, não tem como ele saber, porque ele não viu, porque ele não acompanhou, né? O Link pega uma tese geral que está correta, tem que ter mais unidade no campo da esquerda radical, e aí pega como exemplo dessa baixa unidade e coloca a responsabilidade para mim, porque na visão dele eu seria político, essa treta que não foi eu que provoquei, não foi eu que comecei. E se ele tivesse visto meu vídeo, ele teria visto o histórico da coisa, teria visto o quanto de coisa eu engulo calado há anos, né? Lá ele. Enfim, e aí, veja, esse vídeo não é para antagonizar com a UP e tal. Quem viu o texto do meu vídeo, Sectarismo, Moralismo e Unidade da Esquerda Radical, viu que eu fiz um vídeo, não foi um vídeo para inflamar disputa, para inflamar ataque e tal, foi só basicamente para me defender de mentiras. Foi fundamentalmente isso. E aí, uma pessoa que é uma pessoa pública, ela precisa se defender de mentiras, né? E ataques que são incorretos. Então, não tinha como o Link ter uma posição sobre o caso específico, já que ele não viu. Então, veja, no primeiro vídeo do Link, ele simplesmente não conseguiu perceber isso. Primeiro vídeo do Link, Jones precisa de uma coisa, o debate entre Jones e Suede Carvalho. Primeiro vídeo do Link, ele simplesmente parte de uma premissa, não interessa quem começou a treta, o importante é quem vai terminar. Não é verdade, Link, não é verdade. Não é assim que funciona, sabe? E aí é você colocar uma responsabilidade para mim e se você tivesse visto o vídeo, você teria feito a pergunta básica. A pergunta básica é, porra, mas o Jones não falou em momento nenhum que, entre aspas, né, como algumas pessoas colocaram, a UP tem que dar a legenda para Jones ou para o PCBR. Então por que isso começou? É isso. Pergunta básica, assim, sabe? Ou você teria visto no segundo vídeo que eu coloquei vários e vários panos quentes, né? É isso. Ah, mas você gravou um segundo vídeo, então estende a treta. Desculpa, gente, não tem como. Se uma mentira cresce, se ela tá forte, não tem como uma pessoa que é figura pública deixar ela sem resposta, porque ela acaba virando uma bola de neve, sabe? Virando uma bola de neve. Inclusive, mesmo que você responda, vai ter gente que vai ficar requentando, né? Por exemplo, eu já respondi várias vezes que aquele negócio, nós, o povo soviético, é um meme, montagem. Eu nunca falei aquilo, né? Aquilo é uma montagem.
Uma mentira que colocaram para me atacar. Até hoje tem gente que acredita nisso. E aí, mesmo o negócio já sendo respondido várias vezes. E aí, imagina um negócio que ganha uma certa proporção e você deixa sem resposta. Entende? Isso é o básico de comunicação. Aí, na minha resposta para o link, eu fiz algumas provocações de propósito esperando a reação dele. E por quê? E aqui a gente começa. Gente, eu não vou fazer react porque é isso. O link pode solicitar strike, não sei o que, não gosta de react e tal e tal. Então eu marquei a minutagem de cada fala dele e tal, para ser bem fiel. No primeiro vídeo do link, coloca aí na tela, Maxwell, é do corte do Quadrinhos na Sarjeta. Já na abertura do vídeo, o link começa: conversei com Pedro Ivo sobre o acontecimento, né? O debate entre eu e a Sueli. Falei o que achava e concordamos. Tem que comer o cu do... Então tem que comer o cu do Jones? E aí que ele começa o argumento. Isso é aos 18 segundos. Veja, link. Você começa um vídeo de 100 mil visualizações dizendo que conversou com o Pedro Ivo e vocês concordam. Logo, se você tá certo, o Pedro Ivo também. O Pedro Ivo é uma pessoa que faz uma campanha de difamação contra mim, né? O Pedro Ivo trabalha uma imagem diabolizada. Trabalha uma imagem como se eu fosse o Satanás, o demônio na terra, o inimigo, o rachador e não sei o quê. Então você abre um vídeo que está com 100 mil acessos, você começa dizendo: conversei com o Pedro Ivo e a gente concorda, Pedro Ivo está certo. E você necessariamente está chamando as pessoas para ver o que o Pedro Ivo está falando. E o Pedro Ivo está me xingando, está me atacando, está mentindo. Semana passada, o Pedro Ivo estava fazendo uma live que a lógica dele era assim: o Jones tem um método, ele se aproxima das pessoas, depois que a galera vê ele junto, ele rompe para a galera ter que escolher, ou um ou outro. E aí é muito curioso isso, né? Ele dá o exemplo do Atush, por exemplo. Gente, eu rompi com o Atush publicamente depois que o Atush, num debate que a gente estava tendo no Twitter público sobre a questão do Alisson Leandro Mascaros, o Atush me chamou de estuprador. Estou processando ele, tá na justiça isso. Veja, eu não sei vocês, né? Eu não sei vocês, mas de onde eu vim, no mínimo, se uma pessoa te chama de Jack, você para falar com ela, corta relações com ela, porque, no mínimo, né? Mas é isso, estamos na justiça, né? Então veja como se cria uma teoria da conspiração. Porra, era amigo do cara e de repente não é mais não, pô. O cara, para defender o Mascaro, você entra aqui no mérito, enfim, o cara vai me chamando de estuprador na rede social. Aí era pra eu o quê? Fingir que nada aconteceu? É isso? Como é que é isso? Nessa mesma live do Pedro Ivo, ele fala assim: ele tentou rachar o ICL, mas o ICL não deixou. Gente, eu tava com uma entrevista com o Eduardo Moreira, César Caleron, ele mente pro Eduardo Moreira, o patrão dele, dizendo que queria também participar da entrevista. Quando ele senta lá, ele diz que quer fazer um debate comigo e não me deixa falar, e vem com aquela aposta ridícula de apostar um Corolla. Tem um vídeo aqui no canal com esse episódio completo que eu faço a reação. Acho que o título, Maxwell, é Cinismo e Morte da Esquerda. E aí, depois disso, sim, o ICL passou muito tempo sem me chamar, voltou a me chamar agora para as coisas. Mas assim, o errado sou eu não fiz nada. Eu me preparei para dar uma entrevista, inclusive antes dessa entrevista eu mandei mensagem para Humberto Matos, tirando algumas dúvidas da economia. Era uma entrevista que eu estava muito ansioso, porque Eduardo tinha falado: ó, eu vou te perguntar o que tu faria com o Banco Central, se tu fosse presidente. E aí conversei com Humberto Matos, conversei com um amigo meu que é professor da Unicamp, conversei com o Thiago Machado, que é economista, que vive lá no canal do CREP, ó. Essa aí minha ideia aqui tá certa, isso aqui tá certo e tal. Me preparei para entrevista para falar sobre política econômica, sobre o Banco Central, e a culpa é minha. E aí, essa lógica do Pedro Ivo é maravilhosa, né? Porque se for assim também, ele também tem método, né? Ele se aproxima das pessoas para ganhar visibilidade e briga com todo mundo. Porque brigou comigo, brigou com o Humberto, não fala com fulano, não fala com ciclano, não fala com Beltrano, todo mundo é rompido com o cara. Então é método também, sabe? Então, Link, você abre a live com isso, e para vocês isso é um detalhe, né? Para mim, não é. Aí, em seguida, depois de fazer isso, o link aos 2 minutos e 5 segundos vem com essa coisa: o partido de Jones não é legalizado, não é um partido ainda, a possibilidade seria ele se candidatar pela UP. Link, ele assume a narrativa que começou a circular nas redes sociais, que não foi o que eu falei, que o Jones está defendendo ser candidato a presidente pela UP. Eu não falei isso. Eu falei sobre a possibilidade da unidade da esquerda radical, e que o P, PSTU, setores do PSOL e por aí vai, né? Então ele pega a coisa no ar pelas redes sociais, não viu o que eu falei, reproduz uma mentira, que para mim é muito grave, sabe? Porque eu não falei isso. A galera começou a responder coisas que eu não falei. E aí, em seguida, o link vem e aos 5 minutos e 21 segundos diz: o Jones no passado era bem treteiro, vamos ser francos. Aí o link não gostou que no meu vídeo de resposta, né, as ideias erradas de Alexandre Link sobre articulação política, eu falei 3 vezes do ataque que ele me fez no passado. E aí, veja, Link, conversando aqui diretamente com você. Sabe por que eu fiz isso, Link? Foi de propósito, viu? Foi de caso pensado. Por que foi de propósito? Vamos lá. Como é que se estabelece disputa no campo intelectual?
é normal todo mundo que está mais em baixa, ou aliás, todo mundo que é menor, usar alguém que é maior para promover suas ideias. Escolher como antagonista alguém que é maior. Então, isso é assim desde o começo que o mundo é mundo. Desde a Grécia Antiga, desde a China Imperial e tal. Você pega um intelectual que tem mais projeção, você se propõe a criticar a ideia dele para divulgar a sua, porque colocando a ideia dele, citando a figura, você vai ter mais alcance, vai ter mais repercussão, vai ter mais polêmica, né? Então, sim, no passado, eu citava muito outros intelectuais, outras figuras com mais projeção que eu, usando-os como escada para criticar ideias que considero equivocadas e defender as minhas. Mas veja, não sou só eu que faço isso. Todo mundo faz isso, né? Isso é uma regra geral. Isso é uma regra geral. E permitam dar um exemplo. Tem um exemplo de um amigo meu e ele não vai ficar chateado. O Elias Jabbour, se vocês forem, por exemplo, no Facebook do Elias Jabbour e olharem as postagens de 3, 4 anos atrás, vocês vão ver que o Elias Jabbour citava direto o Vladimir Safatli, né? Há 3, 4 anos atrás, o Safatli era muito maior no debate público brasileiro do que o Elias Jabbour, que quase ninguém conhecia, além de um nicho muito pequeno. É claro que o Elias, pelo que eu conheço dele e da obra do Safatli, ele realmente discordava do Safatli. Só que o Elias poderia passar a mesma ideia sem citar o nome do Safatli, vocês entendem? Mas citando o nome do Safatli, se colocando como antagonista, ele ganhava mais visibilidade, ganhava mais apelo, porque todo mundo que conhece o Safatli, mas não conhece o Elias Jabbour, poderia ser chamado para ler aquilo ali. Então você pega o Elias, por exemplo, de 3, 4, 5 anos atrás, e aí você vai ver que Elias vivia entrando em polêmica com outros intelectuais, né? E aí você pode dizer assim, mas é treta, não é treta? Já a gente entra nisso. Pegue outro intelectual conhecido, grande, best-seller, vende livro pra caramba, Gessé Souza. É impossível Gessé Souza publicar um livro sem ele estar batendo firme em alguém, né? E às vezes, inclusive, batendo num nível que até extrapola um pouquinho a crítica, né? Vai para outro nível. Então, quando não é alguém morto, né? Quando não é o Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faoro, é alguém vivo, é o Roberto da Mata, é a Djamila Ribeiro, é o Silvio Almeida, é o Marcos de Lisboa, é o Fernando Haddad, é não sei quem. Então o Gessé está sempre batendo em alguém. É impossível você achar um livro do Gessé que ele não use alguém como escada, inclusive na divulgação do livro, né? O livro mais recente dele sobre racismo, toda a divulgação era batendo no Silvio Almeida. O Silvio Almeida, antes de cair em desgraça por causa da denúncia de assédio, das denúncias no plural, né? O Silvio era um dos intelectuais mais conhecidos do Brasil. Aí o Gessé foi lá, escreveu um livro em que toda a dinâmica de divulgação do livro estava baseado em esse livro faz a crítica, bate no Silvio Almeida e na Djamila Ribeiro. Sabe? O Gessé treteiro. O que eu quero dizer com isso? Veja, enfrentamento, tá? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo está na vida pública, no debate de ideias, seja na universidade, seja na internet, seja nos dois, todo mundo faz. Eu fazia muito no passado, hoje eu faço menos. Faço menos por quê? Faço menos por questões também de amadurecimento, faço menos porque eu não preciso, porque hoje eu ganhei um tal tamanho, uma tal projeção do debate público brasileiro, que hoje eu não preciso mais necessariamente usar outras figuras de escada para divulgar minhas ideias. Eu posso criticar a ideia do fulano, sem citar o fulano, e ter uma ampla repercussão, beleza? Minha dúvida é, por que alguns são conhecidos como treteiros e outros não? Por exemplo, o Gessé Souza é conhecido como treteiro? Parece que não, eu pelo menos nunca vi. Mas o Gessé Souza, inclusive bem mais do que eu, o Gessé Souza já chegou a chamar a gente de ignorante em livro, dizer que nunca leu Max Weber e coisas desse tipo, sabe? O Elias Jabbour era chamado de treteiro? Eu pelo menos nunca vi. Link, quando eu insisti várias vezes que você me atacou, é porque é isso, eu conheci você entrando em várias tretas. Inclusive, este ano eu passei a acompanhar um pouco mais o seu canal, porque você estava numa treta generalizada com a Croizinha, com o Hermes, com não sei o que, vídeo por cima de vídeo, baixaria, papapá, 50 tons de Mano Brown, não sei o que, uma treta generalizada. Eu não acompanho tanto o seu conteúdo, mas pelo pouco que eu vi, esse ano eu já vi umas 3 tretas, você envolvido, sabe? E aí, veja, você é treteiro, e aí, onde é que eu quero chegar? Todo mundo faz treta no sentido de enfrentamento, né? Mas só algumas pessoas são conhecidas como treteiro. Por exemplo, você pode fazer isso e não é conhecido. Por quê? O Elias pode fazer isso, não é conhecido. Por quê? O Gessé Souza pode fazer isso, não é conhecido. Por quê? Não pode dizer assim, mas Jones, o Gessé e o Elias, eles são também acadêmicos no sentido de escrever livro, artigo. Pois é, eu também, né? Eu, assim,
modéstia à parte, desde 2019 para cá eu lanço no mínimo um livro por ano, já vendi mais de 30 mil cópias. Não existe um ranking de marxistas que mais vende no Brasil, mas eu devo estar bem colocado se fizer um levantamento, porque é isso, eu estou numa média de vender de 5 a 6 mil livros por ano desde 2019, participando de um bocado de congresso acadêmico, escrevendo para várias revistas acadêmicas importantes, revistas universitárias, revistas marxistas, e por aí vai. Então, o que o Elias faz, por exemplo, de estar na internet e no passado levantar muita polêmica pública para divulgar a obra dele, eu também estava fazendo. Qual é a diferença minha, por exemplo, para meu amigo Elias Jabbour? Ou até para o Link? A diferença é que eu sou nordestino, a diferença é que eu não sou acadêmico. Agora eu voltei a ser, né? Mas eu só entrei no doutorado em 2024. Mas que eu não sou acadêmico, que eu sou preto, que eu sou nordestino. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu não exagerei em enfrentamentos do passado. Não estou dizendo que eu não errei a mão. Não estou dizendo que eu não, entre aspas, tretava demais. Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim, todo mundo treta. Todo mundo. Só que o estigma de treteiro fica mais para um e mais para outros. Então, Link, quando eu insisti várias vezes com você no ataque que você fez, foi depois de você, o Jones era Zé Tretinhas, não sei o quê. E aí, é curioso, né? Porque, Jones, mas realmente no passado você tretava demais. Pode ser, eu aceito o argumento, beleza. Mas eu também publico demais, né? Assim, então, por que ficar conhecido como Zé Treta e não como um dos marxistas mais produtivos dos últimos anos, em termos de divulgação de ideias, né? Assim, se você for colocar lá livros que eu publiquei, livros que eu organizei, livros que eu participei de capítulo, livros que eu fiz pré-fácil, pós-fácil, orelha, eu participei de quase 40 publicações de 2019 para cá. Então, assim, tem muitas coisas que eu faço muito. Júnior, mas você tratava muito. Pô, também viajo pra caramba. Tô bem próximo de chegar em 500 cidades do Brasil que eu já fiz atividade. O Brasil tem 5 mil e tantos municípios. Eu não sou muito bom de matemática. Ô, Maxwell, faz a proporção aí. Vamos arredondar para 500. Falta ainda umas 24, 20 cidades para chegar em 500 municípios. Mas vamos arredondar aí e bota aí a porcentagem de municípios que eu já fiz atividade no Brasil. Eu também devo ser dos comunicadores marxistas, provavelmente o que mais viaja, mais faz atividade de Brasil afora. E aí? Eu não sou conhecido por isso, tá? Então, eu, junto com o Gustavo Machado, aí eu não tenho certeza, que eu e o Gustavo Machado, nós somos os que mais fizemos debates, né? Para a direita, a extrema-direita e tal. Até nos últimos meses, essa fama de debatedor ficou mais forte. Mas, tipo, por que isso não sobressai? Vocês não entendem o argumento? Não estou negando tretas do passado, não estou negando que eu posso ter errado a mão várias vezes. Eu estou dizendo que a caracterização como, repetindo aqui a frase para não ser injusto, o Jones no passado era um Jones treteiro, vamos ser francos. É isso, assim, tipo, por que isso, sabe, Link? E aí eu fiz de propósito, porque, veja, Link, todo mundo tem treta. Quando eu falei numa live que a gente ia fazer um debate, muita gente veio me falar que não gosta de você, veio falar de treta no universo dos quadrinhos, de não sei o que, do mesmo jeito que deve ter acontecido ao contrário, né? Várias pessoas devem ter chegado para você e ter falado a mesma coisa. E é isso, assim, a internet é isso, a vida é isso, sabe? E aí, nesse mesmo vídeo ainda do Link, o Link fala assim, vocês comunistas são iguais a Virgínia, sua subjetividade está condicionada pelas redes. Vocês são iguais a qualquer Zé Tretinha. Aí o Link insiste nisso, e aí fiz uma aposta, viu, Link? Sem querer pagar de analista, psicanálise, que nem é tanto assim a minha praia. Veja, Link, quando eu gravo o vídeo em resposta para você, eu fiz uma aposta que era o seguinte, veja, o Link, ele se coloca numa posição de eu vou dar um conselho pro Jones, mesmo sem ter parado minimamente para estudar o que é que aconteceu, para ter parado para ver e tal, eu vou fazer uma fala geral e genérica com um ar de sabedoria. Desculpa, foi isso que você fez. Quando eu lhe respondi, eu não quis refutar seu ponto específico, Jones tem responsabilidade na treta com a UP, porque para mim não existe treta, é isso. Para mim, eu não falei nada demais, sabe? Você questionou os partidos de fora, pressionou os partidos de fora. Pelo amor de Deus, assim, sabe, gente? Aí, repito, o argumento é o mesmo. Foi citado outras organizações. Por quê? Sabe? Porque não teve crise no PSTU por causa disso. Porque não teve problema no PSTU. Então, não acho que o problema em si seja a fala, mas tudo bem. Aí no vídeo resposta, eu fiz questão de retirar o Link dessa posição de sabedoria e insistir no ponto de, porra, Link, tu tem opinião sobre um vídeo que tu não viu.
E aí ele até meio ficou na defensiva, tipo, deixa eu até dar a mintagem. Na live do caos que ele fez, que é 2 pontos, debate passivo-agressivo, a tragédia do jogo, lobisomens e react do Galo 3 irmãos. Nesta live, o Link fala o seguinte, aos 57 minutos, eu sei o que ele pensa, eu acompanho o Jones há anos. Então ele sustentou a ideia que não precisava ver meu primeiro vídeo inteiro, nem ver o segundo para ter uma posição. E aí, desculpa, velho. Desculpa, não dá. E aí, eu repito mais uma vez, algumas pessoas podem dizer que é identitarismo e tal. Veja, gente, não é identitarismo. Existe uma economia política das subjetividades. Nessa economia política das subjetividades, uma pessoa como eu, que é negra, que é não sei o que, ela tem uma possibilidade de errar, uma possibilidade de aceitação diferente. Então, se fosse eu que me propusesse a fazer uma análise de uma situação em que eu digo abertamente que não vi o conteúdo, eu ia ser massacrado. O Link insiste, dizer assim, ó, não vi o vídeo, não preciso ver, porque eu acompanho o cara há anos e eu sei como o cara pensa. Mas, Link, não é questão de como eu penso, Link. A questão é, você lança uma tese geral, precisa de mais unidade, beleza, todo mundo é de acordo. E da tese geral você puxa para um caso específico, o debate entre Suede, Carvalho e Jones Manuel. Mas você não tinha como você dar opinião num caso específico, você não parou para ver minha posição, sabe? Não é difícil de entender isso. E aí, para completar o Link, voltando para a primeira live dele, né? Aliás, primeiro corte, Jones Manuel precisa de uma coisa. Ele termina dizendo o seguinte, aos 41 minutos e 38 segundos. Temos que inventar outra forma de articulação. Ele falando aqui que a forma de articulação do Lula não deu certo e tal. Né? Um bom começo não é bancando o Rambo. Isso foi aos 14 minutos e 38 segundos. E aí, veja, Link, novamente. E aí você pode dizer que isso não foi direcionado a mim enquanto indivíduo, mas é um dos estereótipos que se atribui a mim, né? Machão, valentão, Rambo, que para mim também está muito associado ao estereótipo do homem negro agressivo. Mas tudo bem, não pode falar isso não, porque é identitarismo, não sei o quê. O pessoal lê tanto Frantz Fanon, mas parece que não assimila tão bem não. Mas veja, é isso. E aí você começa a sua live dizendo que o Pedro Ivo tá certo, você não vê o que eu falei, você tem uma opinião. No seu primeiro vídeo, no corte, tem um bocado de comentário me atacando, um bocado, uma porrada, uma chuva. Você não se responsabiliza por isso. É isso. A responsabilidade não é sua. Tem uma chuva de comentários me atacando. Você termina a sua live forçando, né? Essa coisa do não, é importante. Um bom começo não é bancando o Rambo. Aí você não fez debate passivo-agressivo. Quem fez debate passivo-agressivo foi eu, porque eu fiz tranquilo. Vou trabalhar com o Link, devolvendo algumas alfinetadas de volta para ele se olhar no espelho, para ver, ó, é realmente, Link, só eu que sou treteiro, só eu que treto? Hã? É isso? É verdade? Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas do passado. O Link falou muito na resposta dele, né, na live do caos, apito de cachorro. Então, há 1 hora e 1 minuto, ele disse que eu usei apito de cachorro por lembrar 3 vezes que quando ele me atacou naquele debate sobre neo-stalinismo, era ele os liberais, e foi. Ele disse que isso era apito de cachorro. Em outro momento da live, às 1 hora e 7 minutos da live, ele fala, o que eu não gosto é quando a retórica fica meio passivo e agressivo, apito de cachorro, Link e os liberais, Link e o MBL. E aí, veja, Link, é apito de cachorro tu começar um vídeo citando Pedro Ivo? É apito de cachorro? Ou apito de cachorro é só o que os outros fazem? Você entende? Então eu fiz um jogo de espelho com você. E aí fiz um jogo de espelho com você porque eu acho que você é um cara inteligente, que você tem o que contribuir. Eu, de verdade, fiquei decepcionado com você se propor a gravar um vídeo que você não viu o que eu falei, você não entendeu todas as posições, você inclusive comeu uma retórica que não é verdade, que eu nunca falei que o P tem que dar legenda para Jones Manuel para o PCBR. Ninguém nunca falou isso, né? Ninguém nunca falou isso, sabe? E, para piorar, no meu vídeo, a ideia equivocada de Alexandre Link sobre articulação política, o que é que eu faço? Eu reclamo com o comportamento das pessoas da internet que vivem cronicamente online, que é achar que tudo que você sabe é porque você viu em outro youtuber. Eu começo isso falando de um exemplo. Eu estava pagando uma cadeira sobre modernidade e pós-modernidade, passei 6 meses lendo sistematicamente sobre o tema, né? Porque quando termina a cadeira você tem que escrever um artigo de conclusão. E aí gravei um vídeo baseado no artigo de conclusão de disciplina que eu paguei.
E aí ficou a galera nos comentários dizendo que eu tava assistindo o Pedro Ivo, e eu falei assim, ó galera, não, assim, nem gosto inclusive desse modelo live muito longa, raramente. Hoje, live longa, quem eu paro pra assistir é basicamente Eribaldo e Humberto. Oh, nem é minha praia. Por exemplo, eu assisto o Frederico Crepe, quando tem live do Crepe eu não vejo as lives, eu vejo cortes que ele vai soltando. E aí eu falei, pô galera, não, pô, eu não tô assistindo o Pedro Ivo. E se eu estivesse assistindo, sem problema, eu diria, à época, né? Hoje em dia eu não perco mais meu tempo com Ateu 247. Eu tava pagando uma cadeira, inclusive o Pedro Ivo, à época, ele até concordou com isso, né? Falou assim, porra, galera, o cara tá estudando, tá pagando a cadeira, tá lendo os textos, tem um artigo, ele cita o artigo, não sei o quê. E aí eu só falei que, ó, galera, inclusive vai rolar live com link, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas toda vez que vocês verem me falando de estética, por favor, não digam que eu estou vendo o link, porque eu não vi a live dele ainda e não vi mesmo. Mas tá anotado. Eu tenho um documento Google Docs aqui, em que eu anoto título da live, tema, boto o link lá e vou vendo aos poucos. Tem uma live da professora Arlene, toda vez eu esqueço o sobrenome dela, Arlene Semecha, acho que é assim. Mas falando sobre questão palestina, uma entrevista que ela deu pro começo do ano do Opera Mundi e eu ainda não tive tempo de ver, tá lá, eu vou ver ainda esse ano. O vídeo do link tá anotado, mas o que eu falei foi, galera, eu não vi o vídeo do link e tal, eu tenho reflexões sobre estética há muito tempo, que podem ser boas ou ruins, Por exemplo, meu vídeo sobre precisamos de uma estética comunista brasileira, de 3 anos atrás, aqui em Pernambuco, a campanha eleitoral que a gente fez em 2022, foi eu que pensei a concepção estética da campanha, a ideia de tentar fazer uma adaptação, uma releitura comunista da estética Mangue Beat. E cito também o exemplo das artes das minhas camisas que eu estou fazendo para ajudar a financiar o Farol Brasil, né? Inclusive tá chegando camisa nova, viu? Eu falo, ó, tudo isso sai da minha cabeça, parte de uma reflexão teórica, e o Alexandre Link não me influencia, porque eu não vi o vídeo dele ainda, e nem assisto o canal com regularidade. Quem me influencia sobre estética mesmo é Eribaldo Maia. Aí sim, esse me influencia bastante, o que é um fato também. Isso foi o suficiente para o Alexandre Link ficar com ego ferido, no sentido de que ele fala, fiz um vídeo de 1 hora, um vídeo teórico, não sei o quê, e você me respondeu falando de estampa de camisa. Isso é a 1 hora e 4 minutos da live do caos do Alexandre Link. E aí, veja, gente, eu não falei isso, né? Ô, Link, tu ficou meio que ofendido, o ego, porque eu disse que tu não me influencia, porque eu não vi, sabe? É isso. Aí, mais à frente, aí o Link vai e mente. E aí, desculpa, Link, é isso. Às 1 hora, 10 minutos e 46 segundos, o Link fala de novo, eu faço um vídeo falando sobre estética e a resposta é, não preciso do vídeo. Eu não falei isso, Link, sabe? Eu não falei isso. É isso, eu não falei. Então, o que eu quis mostrar, meu querido companheiro, e aí eu vou desconsiderar todos os anticomunismos, né? Tu abre, inclusive, essa live do caos, dizendo o seguinte, é por isso que quando via comunistas atravessava a rua, a galera é foda, é uma galera muito difícil, energia pesada e tal, e você ao longo dessa sua vida de youtuber tem várias declarações bem estigmatizantes, bem pesadas contra comunistas, tudo certo. Veja, eu fiz um vídeo em que eu não quis voltar em detalhes na questão da UP, porque para mim isso era pauta superada, mas você voltou ao assunto. Ao voltar ao assunto, eu aproveitei para debater um tema que eu venho debatendo muito, que é essa ideia de virar político, de mudar, ser mais conciliatório com o próprio campo e não sei o quê. Não acho que é por aí. Acho que a gente precisa buscar unidade de ação, né? E unidade de ação não é antagônico à polêmica pública, ao debate público. A gente vem debatendo isso há muito tempo. Eu aproveitei também, Link, esse vídeo para fazer um jogo de espelhos com você. Eu jogar de volta para você várias coisas que você fez contra mim no vídeo. E eu tenho certeza que você não fez de má fé. Do mesmo jeito que você fala que as estruturas condicionam sua subjetividade, sinceramente, para mim você pareceu um típico acadêmico. Isso não é anti-intelectualismo, viu? É o típico acadêmico que se coloca no lugar de sabedoria, no lugar de iluminação do conhecimento e tem muita dificuldade de fazer uma postura autocrítica, uma postura reflexiva. Então, você abre o seu corte, né, falando Pedro Ivo, você me chama de treteiro, diz que eu era muito treteiro, você fala, mas bom começo para isso, não é seu Rambo e por aí vai.
Aí eu fiz, beleza. Aí eu respondo, chamando pra você que, ó, treta por treta, mas tu também me atacou de graça. Me atacou. Até hoje eu não sei, viu, Link? Qual é o seu problema com o Domênico Colossurdo? Talvez você tenha falado isso em algum vídeo, eu tenha perdido, é uma possibilidade, mas até hoje eu não sei, sabe? Enfim, e aí eu jogo um jogo de espelhos pra você de volta. Né? É só eu, Link, que sou treteiro. E aí, tipo, é normal pra tu comentar sem ver o vídeo? Se é pra comentar sem ver o vídeo, inclusive, por falar em vídeo, no debate sobre estética, eu não vi teu vídeo e tal. O que eu venho falando não tem a ver com o que tu fala. Isso foi o suficiente pra te se doer, pra te se sentir ofendido, pra tu falar algo que eu não disse, né? Que não precisava do vídeo. Eu não falei isso. Falei que eu tenho algumas reflexões sobre estéticas, boas ou ruins, existem, e eu procuro, na medida das limitações do que é uma atuação cotidiana de um militante, e para além dos debates internos, inclusive do próprio PCBR, aplicá-las, sabe? Então, e aí, Jones, por que você apagou o comentário do Link? Porque eu não vou tolerar desaforo, assim. O Link, ele termina o comentário dele, você virou um político radicalmente amoral. Velho, vai chamar de moral os seus apareceram, como a gente fala aqui em Recife. Tá ligado? O canal é meu, se você vier me xingar, você me chamar de amoral, de burro, de não sei o que, eu vou apagar seu comentário. E é isso, sabe? É isso. O Link, ele parte de uma ideia, eu estou ofendido porque você falou dos ataques que eu fiz contra você, mas você não falou que quando você foi atacado, eu fui solidário com você. Pois é, eu não falei nesse vídeo, mas eu tinha falado em vídeos anteriores, né? Inclusive tinha falado que a gente tinha conversado, tudo certo, que a gente ia fazer uma live junto, por aí vai. Mesmo eu achando, e eu continuo achando, que você, naquela primeira thumb mail que eu respondi, apelou para um estereótipo que, ao meu ver, é um estereótipo racista. E a gente trocou ideia, conversou, foi de boa, vamos fazer uma live junto, vamos. É isso, sabe? Eu acho, Link, que quando a gente está no debate público, a gente tem que estar disposto a apanhar e a bater. Não pode estar disposto só a bater. Não, Jones, você é político. Eu não sou político. Eu sou um militante comunista, um revolucionário, que pode ser que dispute também eleições. Beleza, mas não sou político. Não me coloco numa categoria diferente. Não acho que político é diferente das pessoas comuns. Sou uma pessoa comum e tal. E é isso. Então, se você não quer que a gente debata, não, se não quer cancelar a live, lamento. Mas é isso. Rogo para que você faça uma reflexão para ter cuidado, porque se o YouTube condiciona uma subjetividade de treta pela treta e tal, a universidade ela condiciona uma lógica de Deus do saber. Questionável, né? De Deus do conhecimento, que todo conhecimento só emana daquele lugar e as pessoas que não estão naquele lugar são ignorantes, são desinformadas, são mal formadas e por aí vai. Eu enfrento isso há anos, por publicar, por escrever, por dar palestra, por participar de congressos sem ter doutorado. Estou fazendo agora, né? Vou mudar a partir de 2024. Eu sei bem, inclusive, como é que funciona isso. Então acho que é isso. Hoje o vídeo foi um vídeo muito longo, mas tinha muitas coisas para falar, né? Muitas questões para resolver, muitas coisas para colocar limpo. Eu espero que o debate seja um debate cada vez com mais argumentos, um debate cada vez mais qualificado. E aí, veja, gente, no debate pode dar umas porradinhas também, é isso, viu? Eu, por exemplo, não sou sensível, não. Pode dar umas porradinhas, pode, né, usar uns truques retóricos e tal, suave, tranquilo. É parte do jogo, inclusive. Os autores que eu mais gosto são autores que usam muito certos truques retóricos, certas pesadas de tinta, né, para deixar o debate mais rubro, mais vermelho, mais acalorado, mas é importante ter argumentos sempre. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.